Olá a todos. Na aula de hoje nós estudaremos o que são os requisitos não funcionais. Então nós já estudamos requisitos funcionais de cliente, requisitos funcionais de sistemas e agora nós vamos estudar o que são requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles são requisitos que restringem os requisitos funcionais de alguma forma, tá? Existe inclusive uma norma que descreve na forma de características de software os requisitos não funcionais. Então, vou dar alguns exemplos, por exemplo, de requisitos não funcionais relacionados a produtos, a características de requisitos de produto, a características organizacionais ou características externas. Então, por exemplo, um requisito não funcional de produto, ele especifica que o produto entregue deve se comportar de um modo particular em relação à velocidade de execução, em relação à confiabilidade, em relação à usabilidade, em relação à segurança. Então, um exemplo de requisito não funcional relacionado a características do produto pode ser, por exemplo, os requisitos que tratam de aspectos como criptografia de senha dentro do sistema, aspectos que tratem, por exemplo, de desconectar o usuário de algum sistema por inatividade. Então, esses são alguns exemplos de requisitos que são relacionados a uma característica do produto, que é uma característica de segurança. Tá? Você pode ter também características relacionadas à velocidade de execução. Por exemplo, um requisito não funcional pode estar relacionado ao tempo de resposta de um relatório. Um relatório deve responder a consulta em até 3, 4, 5 segundos. Então, isso é um requisito não funcional do produto que está relacionado à velocidade de execução. Então, o requisito não funcional ele sempre reflete uma característica ou uma subcaracterística do sistema que está sendo desenvolvido. Tá? Nunca coloquem como requisito só a característica do tipo velocidade de execução. O ideal é você colocar qual é o requisito de velocidade de execução. Nunca coloque só segurança, coloque qual o requisito que expressa essa condição de segurança. Tá? Então, existem outros requisitos não funcionais relacionados, por exemplo, a requisitos organizacionais. Esses são requisitos que são uma consequência de políticas e procedimentos organizacionais. Por exemplo, padrões de processo utilizados, requisitos de implementação, né, se você deve utilizar só algum tipo de framework, só algum tipo de padrão de cores. Tá? E, por fim, requisitos externos. Essas aqui são as principais categorias. Né? Requisitos externos são requisitos que surgem de fatores que são externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento. Por exemplo, requisitos relacionados a requisitos legislativos, né? Supondo no sistema que nós estávamos estudando da clínica médica, todo todo medicamento tarja vermelha precisa ser tarja preta precisa ser comunicado ao Ministério da Saúde, por exemplo. Isso seria um requisito não funcional relacionado a requisitos de legislativos, tá? Exigência de interoperabilidade entre sistemas pode ser um tipo de requisito, uma categoria, né, uma característica de requisito não funcional. Então, o que seria esse requisito? O sistema que você desenvolveu precisa se comunicar com os sistemas do portal da Transparência Brasil. Então, isso aí poderia ser um exemplo de requisito não funcional. Tá? Bom, o Somerville ele faz essa classificação dos requisitos não funcionais em requisitos produto, requisitos organizacionais, requisitos externos, na verdade, tá, pessoal? E, via de regra, nós temos um conjunto de subcaracterísticas. Existe uma norma chamada ISO/IEC 25010 que ela descreve cada um desses requisitos, cada uma dessas características e subcaracterísticas de software, porque é possível avaliar um produto de software a partir dessas características e subcaracterísticas. Então, um exemplo, por exemplo, da característica funcionalidade estão as subcaracterísticas restrições, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenabilidade e portabilidade. Então, o ideal é que você transforme esses elementos em requisitos não funcionais. Tá? Exemplo
mais uma vez, da subcaracterística funcionalidade. Se eu estiver avaliando a funcionalidade do sistema, eu devo me perguntar se esse sistema satisfaz as necessidades para as quais ele foi desenvolvido. E aí nós temos outras subcaracterísticas, como, por exemplo, a adequação, se o sistema propõe-se a fazer o que é apropriado para ele, acurácia, faz o que foi proposto de forma correta, interoperabilidade, se ele é capaz de interagir com sistemas especificados. Então, quer dizer, você precisa especificar qual sistema, né? Lembrando que todo requisito não funcional ele deve ser passível de teste, né? Deve ser passível de você comprovar que ele atende ao que foi especificado. Tá? Conformidade, se ele está de acordo com as normas, leis, etc. Segurança de acesso, se ele evita acesso não autorizado ao programa e aos dados desse programa. Tá? Então, isso aqui tem a ver com, por exemplo, com autenticação de usuário, seria um requisito plausível. Criptografia de senha no banco de dados seria outro requisito plausível. Ok? Quanto à característica confiabilidade, se o sistema é imune a falhas, né? Existem algumas subcaracterísticas, como, por exemplo, maturidade. Com que frequência o software apresenta falhas por defeito, né? Então é importante você colocar algum tipo de medida aí quando você for especificar o requisito não funcional. Tolerância a falhas. Se ocorre falha, como que o sistema reage, né? Se ele gera, por exemplo, um log com o problema, um arquivo de log com o problema que ocorreu, tá? Para que se facilite o debug do software. Recuperação, se ele é capaz de recuperar dados em caso de falhas, né? Lembrando que atualmente a gente trabalha muito com aplicativos e com sistemas para celular. Então, se você está utilizando o seu aplicativo ou a sua página web e você entra dentro de um túnel e perde a conexão com a internet, como é que o sistema reage ao perder a conexão, né? Lembrando que hoje em dia tem tecnologias que permitem que você armazene inclusive o conteúdo de uma página web localmente, descarregue essa informação no momento que você tiver uma conexão de internet disponível novamente. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito de quais requisitos não funcionais são mais adequados dentro de um contexto de dois sistemas diferentes, porque assim, nós não precisamos ter necessariamente todos os requisitos funcionais, de todas as categorias, todas as características e subcaracterísticas apresentadas na norma ISO IEC 25010. Então, por exemplo, no caso de um software para controle de estoque, se eu for comparar um software de controle de estoque e um software embutido num satélite, né? Quais características são mais importantes para esses softwares? Funcionalidade. Os dois sistemas precisam ter funcionalidades específicas, né? Precisam atender às necessidades para as quais eles foram desenvolvidos. Confiabilidade. Também os dois sistemas precisam ser confiáveis. Se um software para controle de estoque no supermercado não é confiável, esse supermercado pode ter prejuízo. O mesmo com um software embutido num satélite. Se ele manda informações erradas, o sistema perde a sua necessidade, né? Por fim, usabilidade, né? Um software para controle de estoque precisa ter usabilidade? Precisa, porque não vai ser uma pessoa com grande conhecimento de software que vai utilizá-lo. Muitas vezes são pessoas com pouco nível de instrução. Já um software embutido num satélite não há necessidade de ter uma usabilidade muito boa, porque provavelmente vai ser um engenheiro que vai manter esse software, né? Um engenheiro super especialista. Eficiência. O software para controle de estoque não precisa ser desenvolvido pensando muito em eficiência, porque a quantidade de dados que ele vai trabalhar é pequena, ele tem um cabo de energia elétrica para alimentar o computador que vai executar todas as operações, então o consumo de energia não é um fator crítico para um software de controle de estoque. Já um software embutido no satélite, o controle de energia é um fator crítico e provavelmente ele vai utilizar energia solar, que é captada através de algum tipo de equipamento para transformar essa energia solar em energia elétrica.
Então é importante que os algoritmos que rodem nesse sistema sejam eficientes para consumir menos energia. Quanto à manutenabilidade, bom, um software para controle de estoque provavelmente vai ser mantido e evoluído no decorrer do tempo. Um software que foi embutido num hardware de um satélite provavelmente não vai precisar ser mantido, tá? E por fim, portabilidade. Não necessariamente a portabilidade é importante para controle de estoque, mas eu acho que hoje em dia já é desejável. E eu colocaria até como desejável aqui no software embutido em satélite, mas na verdade não é tão desejável não. Pensando bem, o software está embutido no satélite, né? Então não faz muito sentido ele ser portável, tá? Então qual que é a moral da história com essas características selecionadas, com esse exercício aqui? Identificar, perceber que cada software demanda um conjunto de características e de requisitos não funcionais específicos para ele. Então é papel do engenheiro de software, do engenheiro de requisitos, identificar quais são as características selecionadas e por fim, quais serão os requisitos não funcionais que você vai selecionar para o seu produto de software. Tá? É importante a gente lembrar que os requisitos não funcionais, assim como os requisitos funcionais, eles têm um conjunto de atributos. Tá? Por exemplo, todo requisito não funcional ele tem que ter capacidade de verificação. Então, isso é um fator crítico que muitas vezes os alunos colocam apenas a característica ou subcaracterística, mas não, você precisa identificar o requisito não funcional e esse requisito não funcional ele precisa ser passível de teste para você poder garantir que esse requisito foi de fato implementado. Então, a capacidade de verificação envolve poder verificar se o software atende aquele requisito não funcional ou não. Todo requisito não funcional também deve ter uma prioridade, que a gente utiliza para negociação no caso de recursos limitados, e todo requisito não funcional também deve ter um identificador único, que possibilita a sua inclusão no controle de gerência de configuração, e ele é gerenciado, né, através do ciclo de vida do software. Então, lembrando que esses atributos aqui são comuns para requisitos funcionais de cliente, requisitos funcionais de sistema e requisitos não funcionais. Então, nós finalizamos a nossa aula agora. Um abraço. Tchau, tchau.